Hay algunos planes sociales que encararon en Argentina y aquí, como el arreglarse las dentaduras, Argentina Sonríe se llama allá, que fue tomado de aquí, planes que no son muy caros y que ayudan mucho a los humildes. Ya se hizo un plan cunita, cunas para los niños, y se sacan, los gobiernos de derecha los sacan y son muy baratos. Y uno le llama la atención entonces si lo hacen por ajuste o si hay algún tema con el pobre de desprecio o de querer que no tengan los mismos que tiene la clase media. ¿Por qué hacen eso? Deixa eu te dizer uma coisa. A melhor política social, no que diz respeito a melhorar a renda do povo, é dinheiro. Ou emprego, ou você criar um programa de transferência de renda, como nós criamos aqui no Brasil, o Bolsa Família. Então esse é o papel do Estado. Sabe? E aí, quando você faz política pública, aqui no Brasil eu dizia, o Brasil é uma roda gigante. A Argentina é uma roda gigante. Sabe? Se você não fizer essa roda gigante girar, sabe? Girar, girar e girar, ou seja, você não vai ter desenvolvimento. Então, quem é que pode consumir? Qual é o poder de consumo hoje da sociedade argentina? Vai caindo o poder de consumo. Então, eu fico sempre naquela. Se o pobre não compra, se a sociedade não compra, sabe, a indústria não produz. O comércio não vende. O comércio não vendendo, não tem emprego. Não tem emprego, não tem salário. A indústria não produzindo, não tem emprego. Não tem emprego, não tem salário. E você vai acumulando prejuízos. A dívida pública vai crescendo, o PIB vai caindo. Eu tenho dito que não há uma experiência bem-sucedida na crise mundial com o ajuste fiscal feito. Em nenhum país do mundo. Então, o PIB está cada vez ficando, sabe, a dívida pública bruta está cada vez maior em relação ao PIB. Quanto mais corte você faz, mais aumenta a dívida e menos cresce o PIB. Então eu fico pensando se não era o caso dos governantes pensarem que o melhor jeito de diminuir a relação dívida pública-PIB é fazer o PIB crescer. Se o PIB crescer, vai diminuir a relação entre dívida pública bruta e PIB. Acontece que só cai. Só cai e você não vê nenhuma medida de incentivo à produção. Você não vê nenhuma medida de incentivo ao consumo. Você não vê nenhum incentivo à política de inovação. Você não vê nada. É apenas os governantes dizendo todo santo dia, estamos em crise, precisamos cortar, estamos em crise, precisamos cortar, estamos em crise, precisamos cortar. Olha, assim não vai dar certo. E quando der certo, a miséria já chegou a tal nível que você vai voltar 20 ou 30 anos atrás para começar a subir outra vez. Aqui em São Paulo, a gente não via mais crianças na rua limpando o carro, criança pedindo esmola. Aqui em São Paulo, a gente não via mais carro velho transitando nas ruas, sabe? E tem aumentado muito o número de pessoas pedindo esmola. Tem aumentado muito número de pessoas dormindo na rua. Por quê? Porque tem desemprego, porque tem redução da massa salarial, sabe? E aí a miséria está voltando, nós já estamos com mais de 12% de desempregados. Entre a juventude já estamos por volta de 26% de desempregados, sabe? O que é um absurdo. É um crime contra a sociedade brasileira você deixar chegar a esse nível de desemprego. E eu para mim, só tenho uma solução de curto prazo. É incluir, outra vez, os pobres no orçamento da União. E tentar discutir, sabe, que tipo de crédito para o consumo, que tipo de financiamento para a produção, sabe, e que tipo de consumo que a gente quer que as pessoas façam. Não tem milagre. Não dá para a gente ficar sonhando que a China vai vir aqui e vai colocar 100 bilhões de dólares. Não dá. Não dá para acreditar na política do meu amigo Chaves, que cada vez que tinha uma crise, vendia um pouco de petróleo do futuro para a China. Ou seja, não dá. Sabe, nós temos que pensar em desenvolvimento. Que tipo de infraestrutura vamos fazer, como fazer, sabe?
Eu não posso falar as coisas que eu penso, porque senão vou dizer que eu quero ser candidato em 2018. Mas eu, sinceramente, eu te digo de coração, o Brasil não era para estar vivendo essa situação. Te digo de coração, não era. Não era. Eu acho que a crise, ela é uma oportunidade para você fazer o que você não tem coragem de fazer em tempo de normalidade. A crise, ela é um desafio para você ser desaforado. Então você tem que inovar. Você tem que pensar coisa nova. Você não pode fazer o mesmo receituário que foi feito em 1929, que foi feito em 1950, que foi feito na crise, sabe, da América do Sul, sabe, da crise da dívida externa, que está sendo feita agora. A mesma coisa, é sempre o mesmo receituário. É um economista que tem a tese, é outro economista que tem a tese. Isso não tem solução acadêmica. É solução política. Sabe? Porque se a academia resolvesse isso, a gente ia em Harvard, ia na melhor universidade da Argentina, na melhor brasileira, chamava todos os bons economistas, fazia uma sala de situação e estava resolvido o problema. O problema é eminentemente político. É saber para quem que você quer governar. Para saber o que é prioridade. E se for preciso endividar o país para sair da crise, vamos endividar. Vamos. Mas você tem que ter projeto. Não é possível que as pessoas não percebam que a crise da magnitude que está hoje não comporta covardia. Não comporta soluções acadêmicas. Comporta decisões políticas. E a decisão política é que não é necessário você levar o povo à miséria para você recuperar a economia. Não é necessário. Você só vai recuperar a economia se você tirar o povo da miséria. Eu acho que é possível melhorar. Agora é preciso coragem e determinação política, meu filho. Se for fazer reunião com os banqueiros, se for atender o dono de jornais, sabe, você não tem solução. É corte. Porque para essa gente, não importa que tenha pobre. Não importa. Para eles, pobre é um dado estatístico. Sabe? Eles não percebem que aquele dado estatístico é um ser humano que tem alma, que quer viver, que quer comer, que quer morar, que quer estudar. Sabe? Eles não pensam assim. Nós temos que pensar assim. E temos que criar as condições para que essas pessoas possam ter conquista de cidadania. E eu acho que nós não temos o direito de permitir o retrocesso. Não temos o direito de permitir o retrocesso. Lula opinó sobre qué cosas hay que hacer para volver y la próxima vez hacerlo mejor. Y quiénes tienen que ser los jugadores. Y dentro de qué contexto mundial.